Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Kairos, a sua revista eletrônica semanal. Teremos nessa edição uma entrevista com o delegado Dr. Jacovós falando sobre porte de arma e também o prefeito Sérgio Onofre falando sobre o contorno de Arapongas, participação especial com o padre Paulinho Amaral, dicas médicas com o Dr. Cervantes. É logo após os comerciais. Qual o melhor lugar para comprar computador? Lá na Kairos Informática. E se eu precisar de assistência técnica? Lá na Kairos Informática. Também estou precisando de notebook? Lá na Kairos também tem. Ué, mas tá parecendo a propaganda do Posto Ipiranga? Não, é que na Kairos você encontra tudo em informática, assistência técnica e ainda tem novidades e lançamentos. Kairos Informática. Venha nos fazer uma visita. Sarges Moto, venda de motos usadas em geral multimarcas, comércio de peças e acessórios, oficina mecânica. A Sarges Moto busca sua moto, conserta e leva de volta. Há 30 anos servindo motociclista de Apucarana e região. Sarges Moto, Rua Desembargador Clotário Portugal, número 20. Fone 3422-6600, WhatsApp 999740620. Hoje vamos falar sobre um assunto muito polêmico, que é o porte de arma. E para falar sobre esse assunto, convidamos o Dr. Jacovós para falar sobre esse tema. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Sidney. Satisfação novamente estar aqui com o seu público. Podermos conversarmos aí assuntos da área de segurança pública. Doutor, Pessoal de casa que tem acompanhado a gente, e é um assunto muito polêmico, que é o porte de arma. Nós queríamos saber a opinião do senhor, se o senhor é favorável ou contrário de um cidadão de bem hoje portar arma ou não. Olha, eu sou delegado da época que nós ainda não tínhamos o Estatuto do Desarmamento, né? E também sou delegado da época do Estatuto do Desarmamento. Então, na época, quando se votou esse Estatuto do Desarmamento, o objetivo principal, se diziam, né? É que nós evitaríamos muitas mortes acidentais, desde aquela arma que o pai deixa indevidamente na gaveta de um guarda-roupa, que o filho pegava a arma, acabava ocorrendo um acidente, até aquela situação que o ladrão entrava para roubar uma residência e acabava encontrando a arma na gaveta do guarda-roupa e saía armado com mais uma arma, porque o ladrão, quando vai para roubar, já tem uma arma. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: na minha opinião, desde que o Estatuto do Desarmamento ele se tornou lei, quem perdeu foi a sociedade. Quem perdeu foi o cidadão de bem, foi o comerciante, né? Nós, a sociedade, digamos assim, ficamos desarmados e os bandidos, os criminosos, se armaram cada vez mais. Porque o bandido, ele não precisa assaltar a casa do cidadão de bem para retirar a arma do cidadão de bem. Ele vai ali no Paraguai e passa com quantas armas ele quiser. Essa que é a grande realidade, tá? Quase 90% das armas que entram no território nacional entra via Paraguai, e quem já foi no Paraguai, em Foz do Iguaçu, aqui na fronteira em Guaíra, sabe que de cada 100 pessoas se fiscaliza uma. Então não é dentro da casa do cidadão de bem que o bandido acaba se armando, como se dizia na época do Estatuto do Desarmamento. Então, a minha opinião é que esse Estatuto do Desarmamento deveria sim sofrer alterações e nós possibilitássemos que o cidadão de bem, comprovadamente, que precisasse de uma arma, um comerciante, um agricultor, o profissional liberal, pessoas acima de 25 anos, também não podemos sair aí vendendo armas para garotos, para jovens, né? As pessoas que comprovadamente precisassem de armas, não houvesse tanta burocracia como existe hoje, para o cidadão hoje. Na verdade, hoje é possível o porte de arma, não é totalmente proibido o porte de arma pelo Estatuto do Desarmamento, mas a burocracia é tão grande que o cidadão acaba desistindo. Então nós precisávamos desburocratizar, né? Para que, como eu disse, o cidadão de bem pudesse ter uma arma para se defender dos criminosos que estão cada vez mais armados, mais audaciosos e mais violentos.
Certo. E qual que é o seu ponto de vista, doutor, com relação a recentemente tivemos aquele crime ocorrido no litoral paranaense, onde aquela menina de 15 anos foi assassinada por um empresário? Sim, obviamente que quando você, digamos assim, cria uma lei com maior facilidade para se adquirir armas, nós vamos ter as exceções. Nós vamos ter aquelas pessoas que às vezes mesmo passando por um teste psicológico, sendo um cidadão de bem, um comerciante, só que nós vamos ter as exceções. Pessoas que acabam ingerindo bebida alcoólica ou mesmo acabam se drogando e cometem um ato bárbaro como aquele e retira a vida de um adolescente. Agora, isso é uma exceção, não é a regra, né? Então, um caso como aquele ali, digamos assim, que vai acontecer uma vez por ano, de um cidadão pegar uma arma numa situação de trânsito, numa discussão de trânsito e dar tiro. Agora, digamos assim, ele fez isso hoje, onde está em vigor o Estatuto de Desarmamento, tá? Digamos que se na época, se atualmente nós tivéssemos o Estatuto em vigor, ele poderia estar com essa arma legalizada. E no caso ali, ele estava com uma arma de forma ilegal. Então, se nós tivéssemos uma lei com mais amplitude, digamos que aquele cidadão ali estivesse com aquela arma legitimamente. E nessa situação atual ele estava com a arma de forma ilegítima e, como eu disse, foi uma exceção, porque a regra não é que todo cidadão pegue uma arma e saia aí dando tiros em via pública ou por uma discussão banal no trânsito. Certo. Nós sabemos que há várias pesquisas também que mostram que há índices igual o senhor comentou, que vários pais deixam a arma em casa e ocorre esse acidente com criança, mas esse índice é muito pequeno. O maior índice é com relação a que crianças morrem em acidente de trânsito. Nos Estados Unidos nós sabemos também que é liberado o porte de arma. Recentemente também houve aquele acidente onde um serial killer acabou matando crianças lá. Queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso aí. Exatamente. É que a Constituição dos Estados Unidos, ela prevê a autodefesa do cidadão americano. Então, a Constituição americana, que é de 1776, né? Eles respeitam, lá nos Estados Unidos, a Constituição é respeitada desde 1776, salvo engano. E dá esse direito de autodefesa ao cidadão americano. O que ocorre lá é que lá, digamos assim, a partir dos 18 anos de idade, o jovem pode comprar uma arma e não precisa se justificar pelo motivo que ele está comprando essa arma. E você sabe, esse não foi o primeiro caso de tiroteios em escolas americanas. Nós já tivemos outros casos onde pessoas despreparadas com problemas mentais entram lá nos colégios atirando, matam 10, 12 pessoas. Então esse deve ser aí o quinto ou sexto caso aí no decorrer aí de 10 anos, né? Mas como eu disse também, são exceções, né? Lá nos Estados Unidos eles já pensam em, digamos, aumentar essa idade mínima para compra de armas para 25 anos, também restringir pessoas que tenham alguma doença mental de comprar armas. Quer dizer, os Estados Unidos também vão ter de se adequar à realidade. Então, o que eu digo aqui, que no Brasil, nós precisamos de uma lei, né, que ela não saia aí, que o comerciante não possa sair vendendo arma para qualquer um. Porque se for para qualquer um, o bandido vai começar a comprar arma também nas lojas que forem vender armas, né? Nós precisamos de uma lei que estabeleça as regras, né? Pessoas acima de 25 anos, comerciantes, agricultores, profissionais liberais, cidadãos que a gente possa entender que aquela pessoa vai usar aquela arma em legítima defesa dele, do patrimônio dele, da família dele, né? E até de terceiros quando estiverem sendo aviltados, estiverem sido agredidos nas suas liberdades individuais, estiverem sendo agredidos por criminosos. Então, somente nessas situações é que a arma poderá ser usada pelo cidadão. Certo. Recentemente tivemos a intervenção militar no Rio de Janeiro e, no caso, o senhor acredita que o cidadão de bem armado
seria um ponto fundamental para que isso evitasse essa intervenção militar ou não? Olha, a questão do Rio de Janeiro, ela já é uma questão, no meu entendimento, já passaram ali inúmeros governantes, tá? E ela não é uma questão de hoje. Essa situação do Rio de Janeiro, ela vem de décadas, né? O que foi ocorrendo no Rio de Janeiro? O crime organizado, ele foi tomando conta da cidade. Então, inicialmente, você sabe que a diversidade geográfica do Rio de Janeiro é difícil da polícia atuar e fazer um patrulhamento normal naqueles morros e naquelas favelas do Rio de Janeiro. Eu já fiz um curso no Rio de Janeiro, um curso policial, e eu subi no morro lá. Eu já fui no Morro do Jacaré, então eu sei da dificuldade para a polícia fazer um patrulhamento normal numa localidade daquela. Alguns governantes, como foi o caso agora, começou no governo deste governante que está preso, Sérgio Cabral, né? Começaram a implantar as unidades de polícia pacificadora nas favelas, né? Começou a implantar ali a PM. Acontece que, com o passar do tempo, até pela corrupção e pelo desvio de dinheiro que ocorreu no Rio de Janeiro, tanto é que esse ex-governador lá, o Sérgio Cabral, já está condenado a mais de 300 anos de prisão. Quer dizer, com tanto desvio que ocorreu pela corrupção, começou a se investir, o dinheiro que era investido em segurança pública começou a ir pelo ralo. Então, quando você faz um investimento desse, você tem de manter. E como não manteve, tá? Eu acredito que se tivesse investido mais, hoje nós teríamos o Rio de Janeiro mais pacificado. Então, a intervenção ela veio em boa hora. Eu acho que pode se tornar um modelo de segurança para o Brasil. Não que as Forças Armadas vão ficar eternamente fazendo intervenção em determinados estados, mas mostrando que em determinadas situações, para combater armas de guerra, como é o caso dos fuzis, os traficantes têm armas de guerra. Como é que vai se combater isso? Com o Exército. Então não houve outra alternativa nesse momento, até pelas cenas de selvageria que nós verificamos no Carnaval, de pessoas roubando em bloco os cidadãos. Então eu entendo que essa intervenção foi boa. E a questão do cidadão estar armado ou não, ali não ia adiantar muito, porque os traficantes ali eles usam armas de guerra, armas que derrubam aviões. Então não é o comerciante lá tendo um revólver 38 no seu comércio, na sua casa, que vai segurar traficante ou o crime organizado, como nós temos atualmente hoje no Rio de Janeiro. Certo. E o senhor acha que o próprio bandido ali, ele teria medo do comerciante, daquele cidadão armado, ou ele estaria disposto a assaltar esse cidadão armado se ele tivesse sabendo que o porte estaria liberado? Veja bem, eu volto a repetir, se nós formos falar da situação do Rio de Janeiro, lá o crime organizado usa fuzis, né? Eles não é uma arma, um revólver calibre 38 que ia segurar o bandido. Agora, vamos colocar a situação a nível nacional, né? Aqui, digamos, Apucarana. Nós tivemos um caso, a questão de 20 dias, onde 2 bandidos foram assaltar um cidadão num carrinho de cachorro-quente, num cachorrão. Eles chegaram com uma pistola e eles chegaram assim, até com uma certa tranquilidade, porque não imaginavam que o dono, o vendedor do cachorro-quente lá, estivesse armado, né? E, lógico, o cidadão reagiu, atirou, feriu um dos criminosos, né? E esse cidadão agiu em legítima defesa dele, da família dele que trabalha ali e da sociedade. No que ele feriu esse criminoso, ele está tirando esse sujeito de circulação. O sujeito foi tanto tirado de circulação que ele foi se internar em Arapongas e lá em Arapongas ele disse que tinha sido baleado aqui numa tentativa de homicídio, tá? Então, quer dizer, já afastamos o sujeito automaticamente da cidade de Apucarana, porque ele já foi se socorrer lá em Arapongas para dizer que ele tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio, quando na verdade ele foi praticar um roubo e o comerciante reagiu. Então eu acho o seguinte, num Brasil como todos, vamos tirar a situação do Rio de Janeiro, que lá já é crime organizado, é outra coisa. Mas no Brasil como um todo, o cidadão tendo um revólver calibre 38,
uma arma comum, ou mesmo uma pistola 380, eu acho que nós teríamos mais condições desses comerciantes se defenderem, sim. Legal. Doutor, queria agradecer a presença do senhor aqui conosco. É um prazer, uma alegria ter o senhor aqui. E o senhor, assim que tiver um novo assunto para trazer para a gente, é uma alegria. E o senhor será muito bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço, Sidney. Desculpa me alongar pelo tema, né? Porque esse tema não tem como a gente explicar assim de uma forma muito sucinta, né? A gente tem que tentar dar exemplos, né? E nós estamos sempre à disposição e agradecer mais uma vez a você, o seu público aí, e parabenizar você pela grande audiência do seu programa. E agora vamos para a participação com o padre Paulinho Amaral. Olá, amigos do nosso querido programa Kairos. Estamos juntos novamente nesta quarta-feira. Para você, meu irmão e minha irmã que está em casa, nos acompanhando nesse momento, que acompanha todas as quartas-feiras do programa Kairos, você que está enfermo em casa e nos hospitais. A bênção de Deus para todos vocês, que Nossa Senhora de Lourdes interceda por todos nós, de modo especial pelos enfermos, por todos nós. Um abraço para vocês e até a próxima quarta, se Deus quiser. Um abraço do Padre Paulinho Amaral. Estamos aqui em Arapongas, no gabinete do prefeito Sérgio Onofre, e nós vamos fazer uma entrevista com ele aqui, perguntar como é que foi o primeiro ano de mandato dele, para a gente fazer um balanço, como é que foi esse primeiro ano de mandato. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, quero agradecer a presença de vocês aqui e me colocar à disposição sempre que necessário. 2017 foi um ano de aprendizado, né? A gente que sempre esteve no Legislativo, chegamos no Executivo, mas podemos contar que 2017 foi um ano de muitas vitórias para Arapongas. Obras que a gente começou a lutar já em 2016, quando nós ganhamos a eleição, e conseguimos liberar em 2017. Então, todas as obras que a gente conseguiu e vai ser inaugurada durante esse ano de 2018, que já começou e está terminando. Então, nós conseguimos executar muitas obras e comprar creches, que nós compramos uma creche pronta de uma igreja aqui de Arapongas e estamos executando outra. Então, eu acredito que foi um ano de vitória para o município de Arapongas. E esse canteiro de obra que o senhor tem desenvolvido aqui em Arapongas tem sido muito produtivo aqui. E o senhor conseguiu recentemente aqui uma boa conquista para Arapongas, que foi o contorno aqui. Conta para o pessoal que está acompanhando aí a respeito desse contorno. Olha, esse contorno ele beneficia toda a região. Apucarana vai ganhar muito com isso, porque hoje você vem de Apucarana para ir para Londrina, você passa na Maracanã, dentro da cidade, que é um transtorno para quem passa e um transtorno para quem mora. Esse contorno é eu falo que é uma vitória de 30 anos que todo mundo queria e não conseguiu. E a gente teve a sorte de conseguir no nosso mandato. Foi uma cobrança que a gente fez com o governador no primeiro dia que nós estivemos com ele lá depois da eleição, e hoje nós estamos sendo uma realidade. O governador vai estar em Arapongas assinando o decreto e já assinando a ordem de serviço para o contorno que a companhia de pedágio quer começar ao mais tardar em abril. Então isso é importante para nós. O importante para nós é que essa obra vai beneficiar toda a região. Quantos caminhões que vão para Curitiba, carros, passam por aqui. E é um transtorno passar até por causa do fluxo de carro e de moradores que atravessam a Maracanã. Então isso vai beneficiar toda a nossa região. Qual que é a previsão da conclusão da obra, prefeito? A conclusão da obra está prevista para 2 anos, mas a companhia alega que consegue fazer num período de 1 ano, porque tem uma particularidade nessa obra. 50% da obra é de um proprietário só o terreno, então fica mais fácil para se executar a obra, porque não tem aquele monte de gente que você tem que ir desapropriando, um briga, outro vai entrar na justiça e fica meio parado. Esse não. Acertou com esse proprietário, você já começa a obra, porque são 50% da obra total que passa no terreno dele. Então, acredito que a gente vai chamar ele aqui para conversar também, para tentar intermediar esse acordo, mas acredito que esse acordo saia o mais rápido possível. Bacana. E também o senhor conseguiu recentemente uma conquista interessante aí para a área da segurança pública, que é uma cadeia nova aqui para a cidade de Arapongas. Conta um pouquinho para a gente. Olha, nós estamos lutando para conseguir essa nova cadeia. É outra briga de 20 anos também, que eu já vi até governador vir aqui dar ordem de serviço em cadeia aqui, que nem projeto tinha. Mas já era ano eleitoral, os caras vieram aqui e deram ordem de serviço. O Civalena que acompanhou muito de perto isso também. Mas nós conseguimos com o governador, a última vez que esteve aqui, que autorizasse fazer o projeto. O projeto já está pronto,
Só faltam os projetos complementares, que o dinheiro foi separado na Secretaria de Segurança com o Major Ivan. Nós tivemos uma audiência com o secretário de Segurança, está garantido o dinheiro para o projeto e o projeto deu vago à primeira licitação e agora sai no edital novamente e acredito que nesse segundo edital nós temos empresas que vão executar os projetos para logo em seguida licitar a nova cadeia de Arapongas, que é a Casa de Custódia de Arapongas. Legal. No caso também, qual foi o maior desafio do senhor agora nesse primeiro ano de mandato do senhor prefeito? O maior desafio nosso ainda é hoje recuperar os prédios públicos. Os prédios públicos nossos ficaram abandonados durante 4 anos, estão destruídos, tanto creche como escolas, como posto de saúde. Nesse momento nós temos em Arapongas um posto de saúde 18 horas que foi totalmente remodelado e temos mais 2 que está sendo remodelado. Então a recuperação dos postos de saúde e dos prédios públicos é o mais importante que nós temos hoje para fazer em Arapongas. E qual que é o próximo passo aqui da administração para esse ano de 2018? Olha, nós temos em 2018, se você analisar, hoje já, nós temos 14 obras para inaugurar esse ano de 2018. Obras que estão iniciadas e que terminam esse ano. Tem obras que já estão prontas e que nós já vamos imobiliar e inaugurar agora no mês de março e abril. Então nós temos muita coisa para inaugurar e para fazer em Arapongas 2018. Vai ser um ano difícil. Os prefeitos que não se cuidem não, porque 2018 vai ser mais difícil que 2017. A arrecadação não está boa. A recuperação que está na finanças é muito devagar. E os gastos públicos são muito. As folhas de pagamento dos municípios do Paraná estão comprometendo os municípios. Isso é um estudo que tem que se fazer, porque prefeitos irresponsáveis acabou fazendo planos mirabolantes antes de sair, no último ano, e acabou comprometendo a folha e cabe engessando as administrações públicas. Então nós temos que tomar muito cuidado nisso, para não estourar o índice, até porque se estourou o índice não vem dinheiro do governo. Então é um desafio nosso de 2018, baixar esse índice da folha e continuar fazendo obra para acordar Arapongas que estava adormecido durante muitos anos. Prefeito, pela sua experiência, o senhor tem visto alguma diferença entre a administração pública para a administração privada ou é o mesmo sistema? Olha, oxalá que fosse igual à iniciativa privada, né? Que ela caminhasse, que ela andava. A administração pública é muito demorada. Vou te dar um exemplo da Rua Pavão, que a licitação sai dia 23 de março. Né? Nós ficamos 8 meses para aprovar um projeto da Rua Pavão. Para autorização do DR, para colocar a iluminação pública de Apucarana, da divisa de Apucarana até Arapongas, já vai para 6 meses que está no DR, só para eles autorizarem. Né? Então a má vontade de muitos funcionários acaba prejudicando a população inteira desse país. E não é aqui que é assim, é aqui, é nas outras cidades, é no Estado, é na União. Eles não têm a vontade, não tem o que tem na iniciativa privada, porque na iniciativa privada você dá tarefa, cumpriu, tá ótimo, não cumpriu, ou porque não cumpriu, ou vai ser mandado embora. Iniciativa pública não é assim, não é desse jeito, infelizmente não é. Tá certo. E o que o senhor tem a dizer desse ano eleitoral aí? O que o senhor pode dar uma perspectiva aí para toda a população? Olha, eu acredito que o Paraná ele vai ser administrado por uma pessoa nova, com ideias diferentes, né, e que pode ajudar que o Paraná continue a democracia que hoje nós vivemos. Hoje nós vivemos sem medo, hoje nós vivemos um governo que dá sustentabilidade para os prefeitos. Os prefeitos não têm medo de entrar no palácio, de conversar, de procurar secretarias. Hoje nós temos essa liberdade. Então eu acredito que o governo possa ser comandado por pessoas novas, com pensamentos novos, né, e com projetos novos para o Estado do Paraná e que as nossas finanças possam continuar da maneira que está. Prefeito, eu queria agradecer a sua disponibilidade para o nosso programa em ter concedido essa entrevista e dizer que o nosso programa sempre está à disposição do senhor para uma próxima entrevista. Eu que quero agradecer você, que é meu amigo particular, né, e todo o povo de Apucarana, que é co-irmã de Arapongas, e a gente quer que essa ligação entre o povo e o povo de Arapongas continue. É isso que a gente quer. A Apucarana eu quero torcer que ela continue sempre bem. E Arapongas também, porque somos 2 cidades polos que nós precisamos ir bem para ter o reflexo nos outros municípios. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso.
E agora nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Qual o melhor lugar para comprar computador? Lá na Kairos Informática. E se eu precisar de assistência técnica? Lá na Kairos Informática. Também estou precisando de notebook. Lá na Kairos também tem. Ué, mas tá parecendo a propaganda do Posto Ipiranga? Não, é que na Kairos você encontra tudo em informática, assistência técnica e ainda tem novidades e lançamentos. Kairos Informática. Venha nos fazer uma visita. Sarges Moto, venda de motos usadas em geral multimarcas, comércio de peças e acessórios, oficina mecânica. A Sarges Moto busca sua moto, conserta e leva de volta. Há 30 anos servindo motociclista de Apucarana e região. Sarges Moto, Rua Desembargador Clotário Portugal, número 20. Fone 3422-6600, WhatsApp 999740620. E você que tem acompanhado pelas redes sociais e participado pelo Facebook e WhatsApp, nós vamos fazer o sorteio agora. O final do telefone 9508 ganha uma sanduicheira. Você pode estar retirando seu prêmio lá na Kairos Informática, no horário comercial das 8 ao meio-dia e da 1 às 6 da tarde. Não se esqueça de levar um documento com foto. E agora nós vamos para as dicas médicas com o Dr. Cervantes. Gostaria de agradecer ao programa Kairos pela oportunidade, especialmente o Sidney, que sempre tem me convidado. Hoje eu gostaria de falar de uma doença chamada hipertireoidismo. Em outra oportunidade, eu já falei sobre hipotireoidismo. Hipo de pouco, tireoide funcionando pouco, organismo funcionando pouco, levando à obesidade, hipertensão com os anos, aumento de colesterol e alto risco para infarto e derrame. Este é o hipotireoidismo. Hoje eu quero falar sobre o hipertireoidismo, quando a tireoide produz hormônio demais, o organismo fica com muita energia e as células trabalhando a 1000 por hora. Portanto, todos os nossos órgãos eles vão ficar extremamente estressados em renovação constante. Cabelo fino, quebradiço, não dá tempo de ele fortalecer que já está tendo troca. Unhas vão quebrando, se esgotando rápido, com formações debilitadas, entortando, gerando deformidades. As juntas, os músculos, eles vão tendo uma renovação de líquido, de células muito rápida, então você começa a ter morte celular, perda de massa muscular, desnutrição, perda de massa óssea. O coração começa a bombear muito mais rápido, acelerado, pode começar a acontecer arritmias, a pessoa pode levar, o quadro pode levar a pessoa a ter uma insuficiência cardíaca congestiva, onde ela começa a perder a função do coração, reter líquido, e isso pode ser muito sério e levar à mortalidade cardíaca muito facilmente. Uma coisa importante também no hipertireoidismo é o quadro psiquiátrico. A pessoa fica extremamente agitada, ansiosa, perde sono. Em alguns casos pode ocorrer o que a gente chama de psicose tireoidiana, onde a pessoa sai do eixo, o nível de estresse e de ansiedade dela é tão alto que ela perde um pouco a razão, começa a ter surtos psicóticos. Muitos casos são internados em hospitais psiquiátricos, às vezes são internados até em hospitais com clínico geral, porque a sensação que dá a desnutrição é tão grande que pode se tratar de uma doença consumptiva, uma doença de desnutrição severa, por exemplo, a AIDS. Existe muita confusão entre hipertireoidismo e AIDS. Uma outra coisa que pode ocorrer no hipertireoidismo também é o abaulamento dos olhos. A pessoa começa a ficar com aquele olho de assustado, com o olho para fora. Ainda mais que os músculos da face, eles vão ficando cada vez menores. Então você tem aquela cara da pessoa assustada, com pouca musculatura e o olho estufado para fora. Então é uma doença rara, mas existe e tem que ser pensada. As pessoas que mais fazem o diagnóstico, as especialidades, é a cardiologia, porque leva a arritmia cardíaca, e os ginecologistas, que são médicos de mulheres, que normalmente eles procuram os ginecologistas, e oftalmo raramente quando dá o sintoma no olho, que não é tão frequente.
Na próxima semana teremos aqui o Dr. Jacovós falando agora sobre pena de morte e também o economista professor Rogério Ribeiro falando sobre economia de Apucarana e todo o Vale do Ivaí. Queria agradecer a você e toda a sua família pela audiência e pelo prestígio. Muito obrigado a vocês também pelo Facebook que têm acompanhado e curtido a nossa página. Um abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.